De volta com Futebol 360. Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que recebe o Atlético Paranaense. O Furacão também luta pela liderança. Quase venceu o Flamengo, levou aquele empate no final. Números de Botafogo e Atlético Paranaense. Neste Brasileirão, o Fogão é o líder. Tem 19 pontos e 70,4% de aproveitamento. Olha aí, 6 vitórias. Com 16 gols marcados e 8 sofridos em 9 jogos. 9 jogos fez 16, sofreu 8. O Atlético Paranaense em 9 jogos fez 13 e sofreu 6. Boa defesa, sofreu poucos gols e é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Tá ali na luta, né, Eugênio? Sim. É um jogo muito interessante, o Atlético sempre dá trabalho. Ano passado eliminou o Botafogo, né, na Copa do Brasil, por exemplo, sempre dá trabalho, né? A verdade é que o Botafogo, nos últimos 2 anos, ele conseguiu um resgate, né, com o aporte financeiro do grupo do John Textor, mas antes disso o Atlético vinha levando vantagem clara sobre o Botafogo. É um time que já está há mais tempo estruturado, organizado, e é um belíssimo jogo de futebol que a gente tem pela frente. 2 times que já estão acostumados com gramados sintéticos, então a velocidade do jogo já está no DNA de ambos. E a gente viu que o Atlético contra o Flamengo, né, acabou sofrendo esse gol no final, mas fez um jogo bom, um jogo que ele, claro, apoiado no caso pela sua torcida ali, esteve muito perto de vencer, com o Cuca mudando a equipe. Ele tem assim, alternativas muito boas no banco de reservas. Então, no meio do jogo, do segundo tempo, ele coloca em campo o Pablo tirando o Mastriani, que não estava bem contra o Flamengo. Ele coloca o Zapelli no jogo, ele coloca o Julimar. Ele tem de onde tirar no elenco jogadores de nível muito parecido com os considerados titulares, que às vezes até são titulares, no caso ali, Pablo, para poder dar mais força ao time. Não tem o Filipinho para o jogo de hoje, que começou jogando contra o Flamengo, mas foi substituído no intervalo. Mas é um time muito perigoso contra o Botafogo, que vem muito forte. Ele não é o líder do campeonato à toa, ele tem sido um time muito regular, muito bem postado defensivamente também. É um equilíbrio que o Arthur Jorge conseguiu dar ao time do Botafogo. Embora tenha sofrido mais do que deveria contra o Grêmio, mas passou mais uma vez ali com um gol sofrido apenas, com outras chances que o Grêmio teve. E chega para uma grande partida. Eu acho que é um jogo muito interessante da gente ver. Vai abrir a rodada, né? Logo no início da noite, para a gente ficar de olho, porque são times que estão vivendo um bom momento. O Atlético, desde o início, né? Desde a primeira rodada, faz um campeonato muito interessante. Teve uma oscilação o Atlético Paranaense, que ele começou muito bem no Brasileirão e na Sul-Americana, mas aí teve aquelas derrotas e tal. Mas olha que interessante, professor André, o Botafogo tem o melhor ataque, além de ser o líder, ele tem o melhor ataque com 16 gols em 9 jogos, Botafogo e Flamengo tem 16. O Furacão tem uma das melhores defesas, sofreu 6 gols em 9 jogos, a melhor defesa é a do Palmeiras, que sofreu só 4, e a segunda melhor é a do Inter, só que o Inter sofreu 5 gols em menos jogos, em 7 jogos. Então o Atlético Paranaense está ali entre as melhores defesas e o Botafogo tem o melhor ataque. São 2 times muito, inclusive, equilibrados. O primeiro contra quarto, acho que é o melhor jogo dessa rodada junto com o Flamengo e Bahia, né? E segundo e terceiro. E o horário facilita, é o jogo das 19 horas, muito bom para se ver quem quer ver futebol. Uma perspectiva muito boa de bom futebol. Ano passado o Atlético já tinha complicado, aquele Botafogão do primeiro turno, tinha perdido só 2 partidas, ambas fora de casa. Uma para o Atlético e uma contra o Goiás. E o jogo de volta, ali no tapetinho, também teve barulho, né? Que foi aquele jogo que não acabou, lembra? Que caiu a luz. Sim, foi no domingo de manhã, se eu não me engano. Aí isso mexe, energia. aí tem que fazer um pedaço do jogo, aí isso mexe com o jogo do Botafogo, com o Fortaleza, que o Botafogo ia pegar um Fortaleza com o time reserva, aí mexeu na data, aí mexeu com tudo. Eu errei. Se eu não me engano, o jogo foi no sábado à noite, faltou luz, ele continuou no domingo. No domingo de manhã. Terminou no domingo, não foi isso? Exatamente. Um pouquinho no domingo de manhã. Mas já empurrou, porque aí o jogo com o Botafogo... O grande problema foi da questão do Fortaleza. O Botafogo ia jogar com Fortaleza na terça, um Fortaleza desinteressado com o time reserva, aí já não aconteceu isso. Dali para frente, inclusive faltou a luz, porque dizem também que teve uma sobrecarga que o Botafogo usou lá para fazer uma festa naquela alta, coisas que só acontecem com o Botafogo. É verdade.
Porque dali para frente foi uma sequência de resultados ruins, né? Teve Virou o derrota fio. pro Flamengo. Um sábado à noite, né, professor? Virou o fio. Sábado à noite. Aí Daí não pedacinho termina- do jogo no domingo de manhã. Assisti. Inclusive, eu não tinha visto o jogo do sábado à noite, assisti um pedacinho. Para mim foi bom. O Botafogo, de novo, sem o Tiquinho Soares, né? O Tiquinho com problemas pessoais, faleceu o pai dele. Faleceu. Ele viajou, obviamente, para acompanhar lá o funeral. E o Tiquinho continua fora, mas com as suas estrelas que vêm. Uma delas está aqui no nosso telão. Júnior Santos, Luiz Henrique, O Eduardo voltou, Marlon, voltou um pouquinho. John jogando bem no gol. muito É um bem. Botafogo cuiabano jogando bem na lateral esquerda. Tietê, Marlon Freitas. A gente tem as escalações a propósito? O Prates gosta muito do Damian Soares, lateral direito. Vamos lá com as escalações, já que eu comecei a falar vários nomes, porque no Furacão também tem nomes de destaque. Tá aí, o Botafogo de Arthur Jorge, o Botafogo de Túlio Maravilha. Hoje é Júnior Santos, com John, Damian Soares, Lucas Abel. Alto. Diga O lá. senhor está chamando de Paredjon. Paredjon? Paredão Ó, é bom. gosto bacana esse, Gostei, hein? gostei. Paredão. Gostei, né? Mas já pode? Não vai zicar? O Ah, torcedor do Abel. Botafogo não gosta disso, hein? O torcedor, ele é Paredão. criativo, né? Ele É? gosta de... Mas é o torcedor do Botafogo que tá chamando de Paredjon ou é você que lançou? Não lancei não. Isso aí eu vi nas redes sociais. Ah, é? Então eu gostei. Já foi. Eu falei que surge um novo Eugênio? Normalmente sou eu que venho com essas brincadeiras Ah, o torcedor. entusiasmadas. Eu tô vendo nas redes Você sociais. sugeriu- Você concorda, Bel? Eu abracei. Ele é o Paredjon ou não é? Vai começar a escalação agora definida. Vou começar de novo. Vai lá. O Botafogo que já teve Jefferson, teve Manga, Então, e inclusive teve o John... Wagner. John Hã? deu uma declaração muito interessante, né? Que ele se espelha no Jefferson, que o Jefferson é um dos ídolos da carreira dele. O grande Jefferson, que é histórico no Botafogo, um goleiro gigantesco, cabeça ótima e que marcou a Wagner época no jogou Botafogo. vôlei? Também jogou muito bem no Botafogo, foi campeão brasileiro, Wagner, mas o Jefferson marcou uma época no Botafogo. Verdade, foi goleiro de seleção brasileira. Oswaldo Baliza, campeão de 48. Se o Eugênio sugeriu, eu vou abraçar. Se a torcida do Botafogo está... Eu tomei cuidado, porque eu sei que o torcedor do Botafogo vai dizer que é... Mas Eu quero saber veio se do você torcedor, concorda. É Paredjon. Hoje o Botafogo. Paredjon, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Cuiabano. Se o John falhar hoje, a Bastos é culpa é outro. sua, viu, Eugênio? O Bastos é outro que tem jogado bem, hein? Baita campeonato. O Hugo, nosso cuiabano é Duda. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê pode pintar o Gregory ali também. Romero, Luiz Henrique e Júnior Santos. O fogão vem forte. O Atlético Paranaense também. Olha, mas é uma sequência de bons goleiros no Impressionante o Furacão. Atlético Paranaense. Esse Léo Link fez uma defesa contra o Flamengo, hein? Impressionante. Uma das Sensacional. mais bonitas do campeonato. E hoje não é Cuca, não, né? Cuca foi expulso ali no Sim, final do jogo Daniel contra o Cerqueira. Flamengo, então o auxiliar Daniel Cerqueira. Hoje, Léo Link, Madison ou Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel, Fernandinho, Eric Zapelli ou Coelho, Nicão. É aquele jogador que nasceu para defender aquela camisa. Exato. É o Nicão. Mastriani ou Pablo e Christian é o provável Atlético Paranaense. O Furacão de Cocito, campeão brasileiro. Coelho, Pablo, Léo Godoy, você viu que os parênteses do Atlético Paranaense são parênteses bastante confiáveis. Ah, sim. São jogadores para entrar e desempenhar a altura dos possíveis titulares também. Um time muito coeso, né? Consigo imaginar, professor, um placar que você gosta. De vez em quando você fala que 0-0. Não, hoje Não. Esse jogo é jogo para muito gol, concorda? Esse jogo não é 1-1. Jackson do Pandeiro. Não. Esse jogo não é 1-1. Nós vamos ter o nosso palpite, não? Nós vamos ter o sai do muro desse jogo, é isso? É? Ah, então guarda, Então segura vamos aí. nele, vou segurar. E não pode empate. Tá. Você já sabe disso. Já vai preparando, viu? O Eugênio está O meu fazendo já as tá- contas aí, está olhando números do Data ESPN. Daqui a pouco, palpite para Botafogo e Atlético Paranaense. Já adianto o meu palpite com muitos gols. Tá Ok? ótimo, Bel. Você é que manda. Mas você, se você quiser falar 1-0, A fique gente à está vontade. aqui justamente exaltando as qualidades defensivas de Atlético e Botafogo. Você já quer um jogo com muitos gols? Você falou do Paredjon. Calma, Bel. Como diria o Prates, espera acabar. Vamos com calma, devagar. As defesas são fortes. Eu não gosto de 0-0.
Gosto de muitos gols. Parejon, ele é o link, né? Tem um link aí para um outro goleiro. O Atlético, a defesa é muito forte. O Kaique Rocha tem feito um campeonato interessante. Jogou Realmente. bem contra o Flamengo. São dois zagueiros que têm aparecido bem, né? Ele e o Bastos. E o Bastos, jogadores que começaram o campeonato sem tanta expectativa, né? E o que é legal do Botafogo, a gente está falando, até apareceu agora um pouco antes na tela, e eu acho até que é o time da vez do futebol brasileiro. Não estou falando que é o melhor, que vai ganhar tudo, mas há algum tempo atrás, no começo do Milito, era o Atlético Mineiro, mas assim, pela consistência que esse time tem apresentado, a gente olhando a escalação, a gente fala de um Botafogo, eu concordo com o professor quando você fala que é o duelo do equilíbrio, acho que são duas equipes bem equilibradas na defesa e no ataque, no elenco, em diversos aspectos. Você olha, a defesa inteira do Botafogo, ninguém estava no passado. E assim, é um time que conseguiu construir uma base, muito mérito do Arthur Jorge, que é um técnico que varia taticamente, e o time consegue manter a qualidade. Por isso que eu acho que é o time do momento. Eu não sei como é que vai terminar, mas assim, o trauma que o Botafogo passou, a mudança drástica no elenco, até se construir uma base e fazer isso tudo rapidamente com um técnico que chegou no meio da temporada e que tem variado e tem mostrado coragem, é um time que, é muito vertical, mas não significa o vertical, seus 20% de posse de bola e é rapidinho. O Botafogo muitas vezes ele tem mais posse de bola que o adversário, mas ele sabe verticalizar no momento necessário, e o Atlético Paranaense também faz um trabalho irretocável. O ano só não é perfeito pelo que aconteceu na Sul-Americana, que era para ter passado com tranquilidade, que ela final de fase de grupos da Sul-Americana, para mim é o ponto ali que dá uma quebrada ali. Lógico, não é perfeitamente reversível, está classificado, tem chance de título, é um dos candidatos. Mas não fosse isso, para mim o ano do Atlético Paranaense era irretocável. Se complicou ali, e até porque repetiu o erro, né, Doc? São dois jogos que parecem o mesmo. Não aprendeu com o erro professor. Daquela coisa de sentar no resultado. Eu só acho que o Botafogo, em vez de time da vez, ele é o futebol da vez no futebol brasileiro. Eu gosto muito da dinâmica do jogo do Botafogo, como a coisa está fluindo para o Botafogo. Aquela transição. Começou mal a Libertadores, se recuperou, classificou, vai fazer um grande confronto com o Palmeiras, né, na Libertadores da América, com transmissão aqui nos canais ESPN. Você vai ver esse jogo ESPN ou no Disney Plus, porque a partir de 26 de junho, tudo no Disney Plus. É o jogo que abre a 10ª rodada, às 19 horas, no Newton Santos, no Tapetim. E a gente vai para o nosso Sai do Muro, mas antes o Eugênio levantou a mão porque ele quer falar mais alguma coisa. O que você falou de números aqui, né, da TSPN... Vai nos ajudar nos nossos palpites. Não, esse número é simples. O Atlético tem a terceira defesa menos vazada, com 6 gols sofridos, e o Botafogo a quarta, com 8 gols sofridos. Então, embora eles sofram um número razoável de finalizações, os goleiros do Atlético já evitaram 3,79 gols, terceiro melhor número, terceiro melhor índice, e o do Botafogo 0,9, está em 9º lugar nisso. Então, são defesas sólidas. Mas ataques muito fortes também, porque o Botafogo tem o melhor ataque com 16, o Atlético Paranaense um dos melhores ataques com 13, então fica difícil. Vai ser com muitos gols ou com poucos gols? Vamos lá, chama a vinheta do nosso Sai do Muro. Número razoável de gols. Aê. Não vai ser um 0-0, não vai ser um 4-4. Calma, segura, que a vinheta vem aí com a estrela da nossa vinheta, o tático Rafael Prates. Dá uma olhada. Impressionante como comunica o Prates, né? Comunica Essa vinheta muito. é um barato, porque Sai do Muro, ele recomenda o muro. Eu fico feliz. Ele não precisa falar para se comunicar. Eu gosto muito que ele tenha saído do muro por causa da vinheta, sobretudo. Um abraço para o amigo Rafael Prates, estava conosco aqui ontem, sempre nos acompanha e hoje, obviamente, estará de olho toda a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Não. Provavelmente vai estar trabalhando em algum jogo também. Vai estar de olho na Série B. Não, na Série A. Tem jogo? Olha Tem a jogos? rodada que tem. Hoje temos jogos da Série... Aliás, tem um jogão da Série B, que é Santos e Goiás. Um bom ponto você lembrou agora. Viu? Jogo importante para os dois times, para o Goiás, que está ali no G4, e o Santos. Mas é que tem tanto jogo da Série A que vai ser difícil acompanhar Santos e Goiás. Eu estou falando. Um abraço Mas para o Prates, ele gosta de ver tudo. Ele tem certeza que ele vai ver também. Posso dar um exemplo do Sai do Muro? Ainda mais esse. Se vocês permitirem, posso dar um exemplo? Sim. Eu estava pensando num 4-3, 5-4. Me lembrei, inclusive, do Botafogo do ano passado, do Luiz Castro, e de outros técnicos mais para frente, quando fez 3-0, perdeu de 4-3 o Palmeiras, estava ganhando do Grêmio, perdeu de 3-2, não era? Sim. Vários jogos assim. Estava pensando eu num 4-3, 5-4, mas quando o Eugênio me lembrou dos números defensivos das duas equipes, eu recuei. O meu palpite, então, é 3-2 para o Botafogo hoje.
tirou daqui. Eu ia pegar esse 3-2. Pode, fica à vontade. Eu vou contigo. Vai comigo 3-2 nessa? pro Botafogo, Júnior Santos e tal. Vamos? Mas eu estou imaginando... Vem comigo nessa. Estou imaginando um jogo com reviravoltas. Alternância. 2 viradas, por exemplo. Gosto. Entendeu? Ah, 1-0 Furacão, 2-1 Botafogo. virada da virada. É, alguma coisa assim. Legal. Placar bailarino. 3-2, Botafogo, meu palpite, o palpite também do professor Celso Gostei Zelt. desse 3-2. Eugênio, que está com essa cara de mistério, vai ficar por último. André Donk. Eu vou ser um pouco mais moderado, mas eu vou na linha de vocês. 2-1 pro Botafogo. 2-1 Botafogo. Ninguém apostando no Furacão. E eu me lembro, se eu estiver exagerando ou mentindo, fique à vontade. Nas 2 ou 3 primeiras rodadas, ninguém falava muito, o Furacão já começou bem. O Eugênio falou assim, vamos prestar atenção no Atlético Paranaense. É mentira ou é verdade? Eu lembro que eu destaquei o time com melhor desempenho na primeira rodada foi o Atlético Paranaense e que vinha bem também na Copa Sul-Americana, mas você lembrou o time que já oscilou bastante. Logo na segunda rodada perdeu para o Grêmio, depois, mas vem fazendo um bom campeonato, tanto que está brigando nos primeiros lugares. Mas você, Abel, com isso, você quer influenciar o meu voto. Primeiro você fala, ninguém apostou no Atlético, depois o Eugênio dizia para olhar para o Atlético. Mas você não apostou no Atlético. Eu apostei no Eu Botafogo. queria entender a sua aposta. Você O acha Botafogo está jogando bola. Pô. o Atlético está jogando vôlei? Não, está jogando bola, mas o Tá Atlético... jogando bola. O Botafogo começou mal, Você considera hoje o time do Tô pensando Botafogo na melhor que o Libertadores. time do Atlético? considero. É que o Abel valoriza muito o fator casa, né? Não é isso? Teve Às isso? vezes. Eu nem cheguei a Dependendo do cogitar time, sim. essa possibilidade, porque ele não é um defensor. Eu só perguntei, você acha o Botafogo melhor hoje? Tem jogado mais futebol. O Atlético Paranaense teve jogos com futebol espetacular, mas depois caiu, perdeu uns jogos que não podia perder na Sul-Americana. Essa oscilação, não sei não. Eu concordo com você, Abel, então por isso eu vou dar a vitória para o Botafogo, também levando em consideração o fator casa. Que você não leva, mas eu levo. Ah, dependendo do jogo, eu levo também. Ah. Diga lá. 1-0 Botafogo. Se errar, vai errar todo mundo junto, se der Furacão. Porque todo mundo... Atenção, torcida do Furacão, hein? Todos aqui apostaram no Botafogo, certo, professor? Certo. Então, esse foi o nosso Sai do Muro de hoje. Primeiro, vamos naquela foto bonita. Vamos lá. O nosso sonoplasta, é assim que fala, o Madeira. Ele vai soltar aí o barulhinho da câmera fotográfica. 3-2, né? Eu falei, até esqueci. Apontar aqui que fazer 3 com o dedo é muito ruim. E esse foi o nosso Sai do Muro de hoje.